Tá legal, gente. Chegamos finalmente na transformada de Fourier, tá? Nessa aula a gente vai ver a transformada de Fourier contínua, né? Na semana que vem a gente vai começar a ver a transformada de Fourier discreta, que é o que se usa de fato no computador, tá? E que acelera os cálculos de um monte de aplicações físicas. Vamos lá. Lembrando, né? A série de Fourier em notação complexa, a gente acabou de ver no último vídeo, é esta expressão aqui, com os coeficientes Cn dados por esta expressão, né? Então, repare o seguinte, ó, a magnitude dos Cn's, né, que aparecem aqui, o valor em módulo desses Cn's, dizem pra gente qual é a importância de cada harmônico n na série de Fourier, né? Bom, o que é o harmônico? Cada frequência, né? Cada uma dessas exponenciais aqui é o que a gente chama de um harmônico, tá? Então, na verdade, é um cosseno, né, de πnt sobre t mais i seno de πnt sobre t. Né? Cada um desses n's aqui, cada uma dessas funções senoidais, cossenoidais ou exponenciais aqui, complexas, né? É o que a gente chama de um harmônico, porque eles têm uma frequência bem definida. A frequência é o n ali, tá? Ou πn sobre t, melhor dizendo, né? Mas quem comanda ali é o n, né? Por isso que às vezes a série de Fourier também é chamada de análise harmônica, né? Encontrar a série de Fourier é fazer uma análise harmônica de uma função. E aí alguns valores, né, alguns dos coeficientes que aparecem aqui antes do harmônico têm um maior módulo, outros têm menor módulo, outros são zero, né? Então, cada um desses CNs nos dá a importância desse harmônico para a série de Fourier. Tudo bem? Né? Ou seja, a importância do número n aqui para a série de Fourier quando você está calculando aqui no intervalo entre menos t e t. Tudo bem? Antes lembra que eu fazia a integral aqui entre t1 e t2, né? Sendo que o t2 menos t1 sobre 2 era igual ao t. Eu posso, por exemplo, adotar o t2 igual a t, o t1 igual a menos t. Não muda nada, né? Só eu fixei um intervalo de integração, que é o que a gente vai usar para chegar na transformada de Fourier. Tá? O que seria a transformada de Fourier? Né? É a tentativa de fazer o t tender a infinito, né? Ou seja, em todo o espaço, né? Desde t igual a espaço assim entre aspas, né? Porque t aqui geralmente é o tempo, né? Mas é fazer a conta desde menos infinito, desde sei lá, né? Vou falar bem entre aspas, desde o começo do universo, né? Até o final do universo. Tudo bem? Claro que tudo muito entre aspas aí o que eu estou falando. Tá? Então, basicamente essa é a ideia da transformada de Fourier. É você observar a função por um longo período, né? Porque o que acontece com a série de Fourier? Ela tem esse problema, né? Que você só consegue descrever uma função qualquer, sei lá, essa função aqui, em um intervalo entre t1 e t2, por exemplo, entre menos t e mais t. Né? Você consegue descrever a função por série de Fourier nesse intervalo. Fora desse intervalo, você não vai descrever a função exatamente, você vai descrever uma cópia da função no intervalo entre menos t e t. Então você descreveria uma coisa assim, né? Aqui vai ser o 3t, né? Depois vem mais uma coisa parecida com essa até o 5t. Do lado oposto é basicamente a mesma coisa, você vai descrever aqui até de menos 3t até t, é sempre a cópia do que está no intervalo de consideração, né? Aqui entre menos t e t. E não a função real, né? A função verdadeira que você gostaria de obter. A solução disso, né, seria fazer este t tender a infinito, né? Ou seja, o menos t tender a menos infinito. E aí você observa a função em todo o seu domínio de validade. Tá? E aí essa é a ideia da transformada de Fourier, a motivação pelo menos dela, né? É o resultado de tentar fazer o t tender a infinito. E aí eu conseguiria descrever inclusive funções não periódicas, né? Como a que eu acabei de mostrar aí e apaguei. Né? Em todo o intervalo, né? Repare o seguinte, ó, uma função periódica uma função é periódica quando ela tem a seguinte propriedade. A função calculada em t mais um período t, digamos que t é o período, né, é igual à função no valor original. Então ela tem um período t. Esse daqui seria o período. Né?
porque ela vai assumindo valores, mas quando chega um t mais tzão, ela volta ao valor original. E aí começa a repetir, né? Então é uma função periódica. Uma função não periódica, você pode adotar a mesma notação aqui, só que você faz o t tender a infinito, né? Ou seja, a função não é periódica, você precisa esperar infinito tempo para ela começar a se repetir, né? Então, na prática, ela não é periódica, tá? Então a gente consegue descrever, usando séries de Fourier, apenas funções periódicas, né? Se ela não é periódica, a gente não descreve a função inteira. A gente a gente descreve a função num intervalo e repete cópias desse intervalo espalhadas nas duas direções. Se a função é não periódica, você não descreve bem, você descreve só dentro de um intervalo, né? Mas usando a transformada de Fourier, você consegue descrever funções não periódicas também, tá? Em todo o domínio de validade dela. Vamos ver como isso funciona. Tá, ó. Então vamos lá, né? Aqui eu repeti a expressão para os coeficientes Cn, igualzinho lá da última aula, né? Dos últimos vídeos. O que eu vou fazer aqui é uma mudança de notação apenas usando essas duas variáveis aqui, ó. Vou definir πn sobre tzão, ó, de ômega n, tá? É uma frequência, né? πn sobre tzão, que multiplica o tempo aqui, é uma frequência. Então eu estou chamando de ômega por causa disso, que é a letra usual que a gente chama, que a gente usa para frequências angulares, né? Ômega. Então πn sobre t eu vou chamar de ômega. Então esta parte aqui, ó, né? Eu vou reescrever assim: e a menos i ômega nt, né? Na verdade faltou o nzinho aqui, tá? Já eu explico por que eu tirei. Além disso, eu vou definir um delta ômega, que é fazer delta ômega é o ômega n mais 1 menos o ômega n, né? Então é o π n mais 1 sobre t menos π nt, vai me dar uma constante π sobre t, tá? Esse é o delta ômega. Então esse π sobre t que aparece aqui, ó, eu vou chamar de delta ômega, tá? Então isso daqui vai ser o delta ômega. Esta parte da exponencial aqui vai ser e a menos i ômega nt. O resto não muda nada. Bom, agora eu vou definir uma função auxiliar que é esta daqui, ó, f subíndice t de ômega, tá? É 1 sobre raiz de 2π, f de t e a menos i ômega t. Não é a mesma coisa que está aqui, mas é uma redefinição. Usando isso e isso, eu reescrevo Cn assim, ó. Tá? Veja o que eu fiz, ó, né? π sobre t é o delta ômega, que está aqui. Então isso daqui, ó, é o delta ômega. E isso aqui tudo, o que é? É a função ft calculada em ômega n. É por isso que eu falei que o n desaparecia aqui. É só uma notação para essa função auxiliar, né? Se você substituir ômega por ômega n aqui, você vai obter exatamente isso aqui que aparece aqui, né? Então eu escrevo Cn em função dessas variáveis ômega n, delta ômega, que é o π sobre t, né? E esta função ft aqui, assim, ó, o Cn vai ter esta cara, tá? A transformada de Fourier, gente, é pegar a função ft que está aqui e fazer o limite, né, de t tendendo a infinito, que eu escrevo assim, né, se eu quiser, tá? Esta daqui é a definição da transformada de Fourier, né? Ela é uma parte desta notação para cada Cn aqui. Tudo bem? Então esta daqui é a transformada de Fourier, tá? Reparem que ela depende de uma variável ômega aqui, né, que aparece dentro da integral. E quando você integra, o tempo, o t, vai sumir, né? Você está integrando em t. Realizando uma integral em t, o t vai embora, vai sobrar o ômega. Portanto, ó, a transformada de Fourier é a função da frequência ômega, tá? Então você tem, né, uma função f de t, que é do tempo, né? Por exemplo, f de t, o tempo. Você vai obter a transformada de Fourier, vai ser outra função da frequência. Então uma função em outro domínio, né? Não é o domínio do tempo, é o domínio da frequência.
que eu estou falando aqui, tá? Então aqui está a transformada de Fourier, é uma nova função que depende de uma nova variável ômega, né? Originalmente a funçãozinha aqui dependia do tempo, eu tenho uma função que a transformada depende de ômega, que eu, portanto, posso representar isso assim, ó, f, né? Esse f aí meio afrescalhado, né? É a notação para a transformada de Fourier. Você transforma uma função inteira, né, que depende do tempo, para obter uma outra função que depende de ômega, né? Que depende de ômega simplesmente. Então é uma notação para fazer a transformada, né? A gente chama na linguagem de transformada de Fourier essas funções aqui de sinal. Eu tenho um sinal e eu vou transformar o sinal para o espectro das frequências, para o domínio das frequências, tá? Isso quando a gente tem o tempo, né? Se é uma função que depende do tempo, a gente chama essa função de sinal, tá? E ela está no domínio do tempo, né? Em inglês, time domain. E aí o ômega será de fato uma frequência, né? Porque ômega t, que aparece aqui, né? T tem unidades de tempo, ômega tem unidades de frequência, né? 1 sobre tempo, frequência. E aí a função f de ômega estará no domínio das frequências, ou frequency domain, em inglês. Ok? Bom, gente, vamos ver agora a transformada inversa de Fourier, né? Se eu conheço o f de ômega, como obter a partir daí o f de t, ou seja, inverter o processo, né? Bom, vamos partir daqui, dessa expressão para os coeficientes Cn que a gente encontrou 2 slides atrás, em função dessa função ft aqui, né? Lembrem-se que o ômega n é o n delta ômega, né? Lembrem-se do seguinte, ó, como está aqui, ó, ômega n é πn sobre t, né? Então, ômega n é n delta ômega, porque n sobre t, π sobre t é o delta ômega, né? Tá? Isso vai ficar claro já porque eu estou fazendo assim. Então, ômega n é o n delta ômega, com delta ômega igual a π sobre t. E eu tenho a função dada pela série de Fourier desta maneira aqui, como a gente já viu, né? Bom, com os CNs aqui. Agora, os CNs são isso daqui. Então, joga aqui, ó. Né? No lugar do CN, você coloca tudo isso daí. Tá? Ft, ômega n, né? Aí eu tenho E, a I, ômega n, mas o ômega n é n delta ômega, com delta ômega igual a π sobre t. Então, você recupera isso daqui e tem ali o delta ômega ainda. Tá? Agora, percebam o seguinte, gente. Vamos fazer o t tender a infinito aqui, né? Aqui, né, ó. Com isso, veja, né, o delta ômega é π sobre t. Então, esse delta ômega aí, com o t tendendo a infinito, tende a zero, né? Tende, na verdade, a um infinitesimal, né? Ao infinitésimo d ômega. Tá? Então, o delta ômega tende a um d ômega. O ômega n, vamos mudar para ômega, né? Porque a variável discreta, né, ó, ômega n, é igual a n delta ômega. Quando você tem esse delta ômega tendendo a um d ômega ali, você pode dizer que esse ômega n, que é discreto, tem o n igual a 1, você tem o delta ômega. O próximo seria o 2 delta ômega, etc. Ele fica tão próximo um do outro, né? O delta ômega vai ficando tão pequeno, né, que o ômega n vira uma variável contínua, né? O ômega n era discreto, você tinha lá o ômega 1, ômega 2, ômega 3, né? Só que quando o delta ômega tende a zero, né, tende a um valor muito pequeno, o ômega n vai ter cada vez mais valores, né, no eixo real. Portanto, ele tende a uma variável contínua, no caso o limite, onde o t realmente, né, tende a infinito. O t, que eu digo, este t maiúsculo aqui, né, tende a infinito. Tá? Então, a frequência vira uma variável contínua. E, portanto, né, ft de ômega n converge para a transformada de Fourier, que a gente já viu no último slide. Então, a gente, desta expressão aqui, encontra a transformada inversa, né? Colocando aqui a transformada de Fourier, né? Aqui é E, a I, ômega t, e esse delta ômega tende a d ômega, né? E a soma, né, tende a uma integral, né? Porque você está somando um monte de coisinhas muito pequenas tendendo a zero. É a própria definição de integral, né? De menos infinito a infinito aqui, porque você está integrando de ômega, né? O ômega vai de menos infinito até mais infinito, certo? Essa daqui, então, portanto, é a expressão para a transformada inversa de Fourier. Se você conhece a transformada de Fourier de alguém, você
calcula a transformada inversa para obter esse alguém, né? A função original. A notação de transformada inversa é essa aqui, ó, f inversa, né? Lembre-se que a notação para a transformada de Fourier é esta. Então a transformada inversa é essa aqui, transformada inversa de f de ômega, né? Reparem aqui, ó, que a integração é feita em ômega, né? Então, depois que você integrar, sobra o t. Você vai obter uma função de t, que é a variável original, né? Bom, gente, acho que eu vou parar aqui neste vídeo. Na sequência eu faço um exemplo da conta de uma transformada de Fourier para valer, tá? Pra gente ver o que acontece. Então, até daqui a pouco aí, gente. Já volto. Tchau.